Então, pessoal, estamos de volta para continuar aqui. Agora nós estamos em redação. Então, acompanhe o livro aí, capítulo 6 de redação, página 6. Bom, o que nós temos aqui no capítulo 6 é texto narrativo, tipo de discurso. Então, já vimos isso em sala de aula, nós vamos apenas revisar para poder fechar esses assuntos. Aqui nós temos uma tirinha, então deem pause aí, leiam a tirinha, observem aí os discursos que nós vamos ter o narrador, a personagem 1 e a personagem 2 falando, e como que o narrador, como que a linguagem, as falas das personagens e do narrador, elas se alternam e qual a relação entre elas, tudo bem? Continuando, respondam isso aqui, ó, 1, 2 e 3. Observe o seguinte, a questão 1, nos quadrinhos anteriores existem dois tipos de discursos, os introdutórios e dos balões, o que cada um deles representa. Então, olha só, lá em cima, o introdutório, você observa que é o narrador, tudo bem? E aqui embaixo, nos balõezinhos, são as falas das personagens, beleza? Então, vamos lá. Do texto para a teoria, nós temos a qualquer comunicação, a relação entre locutor e interlocutor. Locutor, aquele que emite a mensagem, interlocutor, aquele que recebe, beleza? Nesse processo, há tipos de discursos, por exemplo, são 3 tipos. Nós temos então o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Ora, o que é um discurso direto, como nós observamos na sala de aula? O discurso direto é quando o narrador ele conta a história e em certo momento ele abre espaço para que a personagem possa falar. Observem aqui na página seguinte, olha só, o lixo é o título desse texto. Nós temos lá, encontram-se na área de serviço, cada um com seu pacote de lixo. É a primeira vez que se fala. Quem que fala isso aí? É o narrador. Beleza? Então, observe que ele abriu espaço agora para ter um diálogo. Então, as pessoas que se encontraram no elevador vão começar. Bom dia, bom dia. A senhora é do 610? E o senhor do 612? Eu ainda não lhe conhecia. E assim por diante. Então, e a cada travessão existe a fala de um personagem. Então, esse é o discurso direto. É quando o narrador, ele abre espaço, tem a travessão e há a fala da personagem. Beleza? O que acontece? Então, esse aí é o discurso direto. Olha só. Aqui, continuando, nós temos aqui, no meio das falas dos personagens para identificá-las ou mostrar o ânimo com o qual conversam. Um exemplo. Este se levanta, é corpulento e mais alto que Jazão, cospe no chão. Jazão não se mexe, mas serra com os punhos. Então, continua aqui vários exemplos, tudo bem? Aqui no final, ó, como vão meus filhos, né? Pergunta Medeia. Então, aqui é um discurso direto, aqui é como vão meus filhos, porque é a fala da personagem e assim por diante. Depois dê uma pausa no vídeo, leia um pouco sobre Medeia a feiticeira, para continuarmos aqui à frente. Tudo bem? Bom, agora nós temos o discurso indireto. O que é o discurso indireto? É quando o narrador ele não abre a fala da personagem, mas ele comenta o que a personagem quis dizer. Por exemplo, olha só, tem aqui o texto, quiserem dar uma pausa e ler o texto, tudo bem. Mas vamos aqui ao exemplo. Reclamou, reclamou e continuou reclamando por mais de meia hora, incluindo, obviamente, breves, mas impiedosas referências ao pai de Betina, aquela entidade desconhecida em que ela pouco punha os olhos e Betina conhecia apenas de fotografias antigas. Ponto. Então, olha só, nesse processo aqui, ó, reclamou, uma pessoa reclamava sobre o que? De modo breve, né? Mas impiedosamente referências ao pai de Betina. Então, essa pessoa reclamava, mas não fala qual que era a reclamação. Isso aqui no texto, no discurso direto, por exemplo, vamos lá, e a personagem tal reclamou, eu não gosto daquele pai, ponto, abre travessão, eu odeio aquela pessoa. Então essa é a fala da personagem que não existe aqui, só fala que ele reclamou e continua reclamando. Então isso aí é um discurso indireto, tudo bem? Olha só, aqui tem exemplos de qual a diferença entre eles. Vamos ver aqui apenas esse primeiro aqui. O vizinho respondeu, discurso direto. É que eu tenho que fazer minha própria comida. Então, isso aí, deixa eu dar um zoom maior. Observe então, pronto, dá para ler melhor agora. O vizinho respondeu, é que eu tenho que fazer minha própria comida. Observe que o vizinho fala, tem a travessão para abrir a fala dessa pessoa, dessa personagem. No outro aqui não, no indireto, que é em terceira pessoa, não tem isso.
O vizinho respondeu que ele tinha que fazer a própria comida. Então, não há fala da personagem. Deu para entender a diferença? É simples. Um tem a fala, o outro não. O narrador se apropria dessa fala. Tudo bem? E nós temos também o discurso indireto livre. Ora, o que é isso? O discurso direto livre representa a fusão das falas do narrador e da personagem, de modo que nem sempre fica claro se a fala é de um ou de outro. Esse discurso representa a fala da personagem ainda não proferida, que está no fluxo de consciência, com intromissões do narrador. Costuma revelar as angústias, os questionamentos, as introspecções, e as reflexões das personagens. Beleza? Vamos ver aqui, por exemplo, nesse trecho aqui do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Acordou sobressaltado, pois não estava misturando as pessoas desatinando? Talvez fosse efeito da cachaça. Não era. Tinha bebido um copo, um tanto assim, 4 dedos. Se lhe dessem tempo, contaria o que se passara. Ouviu o falatório desconexo do bêbado, caiu numa indecisão dolorosa. Ponto. Ouvi o falatório desconexo do bêbado. Tem aqui a fala do bêbado? Não tem a fala desse bêbado, tudo bem? Ele também dizia palavras sem sentido. Quais palavras? Não está escrito. Conversava à toa. Conversava o que à toa? Não está explícito, não está aberto a fala da pessoa com travessão, tudo bem? Mas irou-se com a comparação, deu marradas na parede. Era bruto, sim senhor, nunca havia aprendido, não sabia explicar-se, estava preso por isso? Como era? Então, mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade dele? Vivia trabalhando como um escravo, desentupia o bebedouro, consertava as cercas, curava os animais, aproveitaram casco de fazenda sem valor, tudo em ordem, podiam ver. Tinha culpa de ser bruto? Quem tinha culpa? Então, nesse tipo de discurso indireto, livre, ele mistura as falas e em algum momento tem a fala e em outros não tem a fala dessa pessoa, beleza? Desse personagem. Então, há essa mistura de abrir a fala do personagem e também, às vezes, o narrador não abre a fala, mas ele mesmo comenta o que a pessoa tinha falado ou então deixa implícito, por exemplo. E ele, aqui eu tenho, conversava à toa, dizia palavras sem sentido, beleza? Então, nesse ponto aí, eu não tenho as palavras dele. Deu para entender? Então, há uma mistura entre os dois discursos, tudo bem? Então, você pode acompanhar aqui essa leitura. E o seguinte, esse capítulo ele é bem curto, resumido, é somente isso, discurso direto, indireto e indireto livre, tudo bem? Então, deem uma pausa aí no vídeo, leiam isso aqui no texto de vocês, no livro de vocês, tudo bem? E na próxima página já é o exercício. Então, façam a atividade para a sala, questões 1, 2, 3, 4 e 5. Observe que a questão 4 ela é um pouco maior, são 15 linhas, tudo bem? Para ajudar vocês, na questão 1, por exemplo, passe as frases a seguir para o discurso direto. Então, ele vai te dar um discurso indireto e você vai reescrever, para o discurso direto. A F, por exemplo, ele afirmou que estava progredindo em sua empresa. Ele afirmou que estava. Olha só, então aqui eu tenho um discurso indireto. Para o direto, vamos fazer o seguinte, ele afirmou o quê? 2 pontos, abre travessão, estou progredindo em sua empresa. Então, você abriu a fala para essa pessoa, para essa personagem, beleza? Então, isso aí é passar para o discurso direto. Aqui é o inverso, ele vai te dar alternativa no discurso indireto e você vai passar para o direto. Letra A, não fiz nada, respondi. Beleza? Olha só, agora passe para o indireto. Você vai falar o seguinte, e eu respondi que não fiz nada, e ele respondeu que não fez nada. Então, eu tirei a travessão e coloquei apenas, eu introduzi essa fala dentro de uma fala de um narrador, por exemplo. Mais uma vez, para ficar mais claro. Aqui tem o seguinte, não fiz nada, respondi. Não fiz nada é a minha fala. Aí agora o narrador, ele vai aparecer e vai falar o seguinte, e o professor falou que não fez nada. Eu não precisei falar, o narrador, ele pegou a minha fala e se apropriou disso. Beleza? Então façam a atividade 1, 2, 3, 4 e 5. Qualquer dúvida, anotem no caderno de vocês para tirar dúvidas numa videoconferência que vai ter para a gente conversar melhor sobre essas aulas e sobre essas questões. E as dúvidas também. Beleza? É isso aí. Obrigado.